Imagine só, eu estava prestes a me jogar na frente de um carro naquela ladeira suave, como se o asfalto pudesse apagar de uma vez por todas a dor que carregava. Ainda sinto o cheiro daquela rua, como se tudo tivesse acontecido ontem. Mas de repente uma mão tocou meu ombro e então veio a hemorragia. Uma luz estranha atravessou o espelho grande do quarto e ali diante de mim surgiu uma figura que saltou do reflexo. Era algo entre um homem e um réptil, uma presença que se infiltrou em mim. Uma voz ecoou: "Sua alma pertence a Satanás esta noite." No mesmo instante, meus pés começaram a queimar como se estivessem em chamas, uma dor insuportável que me fez acreditar que já estava no inferno. Hoje estou aqui para contar como essa noite mudou tudo. Eu sou TJ e minha história é um testemunho do poder que pode transformar até os momentos mais sombrios. Naquela noite, em um quarto de hotel decadente, sob o efeito do crack, tive um encontro que mudou minha vida para sempre, um verdadeiro encontro de Damasco. Mas minha jornada começou muito antes, aos 7 anos de idade. Você acredita que nessa idade eu dividia a cama com 9 homens? Não eram brinquedos, não eram bichinhos de pelúcia. Meu pai, um alcoólatra violento, espancava minha mãe constantemente e eu me deitava ali na esperança de protegê-la. Hoje preciso deixar claro, o que você vai ouvir pode parecer inacreditável, mas não é loucura. É apenas a diferença entre quem eu era sem Deus, sem esperança, e quem me tornei depois que ele entrou na minha vida. Vou contar algo que talvez você não espere. Eu estava animada para ir a um tipo de escola bíblica, não por interesse espiritual, mas porque queria fugir de casa e ganhar uns doces. Lembro que no fim, a professora colocou algo na palma da minha mão. Achei que era mais um doce, mas era um papelzinho dobrado. Guardei-o com força, sem entender. No caminho para casa, vi meu pai no carro, bêbado, com uma mulher ao lado. Ele me ameaçou: "Se contar alguma coisa, vai se arrepender." Cheguei em casa e encontrei minha mãe espancada, quase morta. A culpa me consumiu. Fui para o quarto e, em desespero, abri o papel. Não sabia quem era Deus, mas algo me fez ler aquelas palavras. Era o Salmo 23. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Repeti aquelas frases como um feitiço e, de alguma forma, a violência parava. Guardei aquele papel como um amuleto, a única coisa que me dava um pouco de paz. Aos 9 anos, já morando em outro lugar, conheci um garoto estranho. Não sabia nada sobre o diabo, nem acreditava em Deus. Mas ao olhar para ele, vi letras e números se movendo, formando palavras que eu já tinha ouvido em casa, palavrões, maldições. Foi quando percebi, o inimigo já tinha um plano para mim, mesmo antes de eu conhecer o plano de Deus. Mas a boa notícia é que o plano de Deus é maior. Jesus venceu e o diabo não tem a última palavra. Aos 10 anos, a violência em casa piorou. Meu pai batia tanto na minha mãe que me escondia embaixo da casa. Lá um garoto de 15 anos me abraçou. Eu sabia que aquilo era errado, mas era a primeira vez que alguém me tocava com carinho. Entreguei minha virgindade ali mesmo, aos 10 anos, porque precisava sentir que alguém me amava. Minha mãe, deprimida e destruída, mal conseguia me dar atenção. Eu me sentia invisível, mas hoje, olhando para trás, vejo que minha história não é motivo de vergonha. Antes eu me envergonhava de tudo. Hoje sei que Jesus carregou essa vergonha por mim e pode fazer o mesmo por você. Minha vida é um livro aberto porque acredito que, ao expor minhas feridas, posso ajudar alguém a encontrar a cura. O diabo quer que você guarde seus segredos, mas Deus usa seu testemunho para libertar outras pessoas. A palavra e o sangue de Jesus têm poder. E se você está lendo isso e se identificando com alguma parte da minha história, saiba, a esperança. O mesmo Deus que me resgatou do inferno literal e espiritual está pronto para te resgatar também. Basta segurar na mão dele. Nunca soube o que era um abraço verdadeiro dela. Meu pai, eu não queria nem chegar perto, porque eu tinha visto coisas que uma criança nunca deveria ver, coisas que meu próprio sangue fez com minha irmã, minha própria carne. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que era errado, porque eu os vi naquele quarto, porque ele estava fazendo aquilo com ela. Hoje, com a mente clara, eu entendo, mas na época aquilo me envenenou, me encheu de nojo, de medo, de uma repulsa que me acompanhou por anos. E o inimigo usou isso para me convencer de que eu não merecia ser tocada, que qualquer contato humano era perigoso. Ele sussurrava: "Se você deixar alguém se aproximar, vai acontecer de novo. Você vai ser usada, vai ser machucada." Mas veja só como o diabo trabalha. Ele não só me roubou a infância, como transformou minha dor em uma prisão. Aquela necessidade desesperada de atenção, de validação, virou um vício. Mais forte que álcool, mais forte que drogas. Porque quando você é uma criança e ninguém te vê, você se agarra a qualquer migalha de afeto, mesmo que venha da escuridão. E foi assim que ele me preparou. Me treinou para dançar, para me exibir, para agradar os outros em troca de uns trocados. "Olha só, menina, você é boa nisso. Faz de novo." E eu fazia, porque no fundo era a única coisa que me fazia sentir que existia, que alguém, pelo menos por alguns segundos, me olhava. O diabo é astuto. Ele não aparece com chifres e cheiro de enxofre. Ele vem disfarçado, sorrateiro, como um anjo de luz.
Ele me levou a lugares que uma criança de 12 anos nunca deveria conhecer. Me colocou em situações que me marcaram para sempre. E o pior, minha mãe não sabia, ou se sabia, não conseguia me proteger, porque ela também estava presa em seu próprio inferno. Um inferno de violência, de humilhação, de pratos voando pelas paredes, de socos que ecoavam pela casa. Se você não gosta, por que não vai embora? Diziam. Mas quem já viveu isso sabe, sair não é tão simples. É um ciclo. Você foge, volta, foge de novo. Até que um dia ou você quebra o ciclo ou ele te quebra. Eu engravidei antes dos 12 anos e me tiraram isso. Não foi uma escolha, foi uma violência a mais. Uma ferida que sangrou em silêncio por anos. E enquanto isso, a vida seguia. Mudávamos de casa em casa, porque meu pai bebia, gastava o pouco que tínhamos e a fome batia a porta. Mas Deus, mesmo quando eu não o conhecia, já estava trabalhando. Ele me deu criatividade para transformar 5 vestidos em um guarda-roupa inteiro. Me deu força para suportar noites em claro, ouvindo gritos e vidros se quebrando. Me deu uma resistência que eu não sabia que tinha. E sabe o que é mais louco? Mesmo no meio do caos, mesmo quando eu achava que Deus não existia ou que se existisse era cruel, ele estava lá, preparando o caminho. Porque cada lágrima que eu derramei, cada noite em que orei sem saber para quem, cada vez que me senti sozinha demais para continuar, ele estava anotando tudo. E um dia ele me resgatou não de uma vez, foi aos poucos. Como alguém que acende uma luz em um quarto escuro e devagar vai iluminando cada canto. Se você está lendo isso e se reconhece em alguma parte, saiba, Deus não te esqueceu. Ele não te abandonou. O mesmo Deus que me tirou das trevas está pronto para te tirar também. Você não precisa continuar nesse ciclo. Você não precisa viver com medo, com vergonha, com a sensação de que não há saída. Porque há, e ela começa quando você decide segurar na mão dele e dizer: chega, eu não aguento mais, me ajuda. O diabo quer que você acredite que sua história acabou, que você é só o que viveram com você. Mas Deus quer te mostrar que você é mais do que suas cicatrizes. Você é um testemunho vivo do poder dele. E seu futuro? Seu futuro é maior do que seu passado. Basta dar o primeiro passo. E naquele momento, seus olhos se abriram por um segundo, só um segundo, mas foi o suficiente para ela me reconhecer. Ela tentou falar, mas não saiu som, só um suspiro fraco, como se dissesse: eu te amo, meu filho. E então ela se foi assim, sem aviso, sem despedida de verdade. Só o vazio que ficou no lugar do abraço que eu nunca mais teria. Eu gritei, gritei até perder a voz. Gritei até sentir que meu peito ia explodir, porque era isso. Eu tinha 12 anos e o mundo tinha acabado de me mostrar que não havia segurança em lugar nenhum, nem na minha mãe, nem na minha casa, nem em mim mesmo. O homem que deveria me proteger tinha tirado a única pessoa que me amava de verdade, e eu. Eu tinha passado anos com raiva, com ódio, com violência correndo nas minhas veias, achando que era assim que se sobrevivia. Mas no fundo eu sabia que aquilo não era vida, era uma prisão. E o pior, o diabo riu. Ele riu porque viu que eu tinha acreditado na mentira dele, que eu era só aquilo, um menino quebrado, cheio de cicatrizes, destinado a repetir os erros do meu pai. Mas Deus não me deixou ali. Ele esperou até eu entender que a minha dor não era o fim da minha história, era só o começo, porque depois daquela noite algo mudou, não foi de uma vez, não foi fácil, mas aos poucos eu comecei a ouvir uma voz diferente. Não era a voz do ódio, não era a voz do medo, era uma voz suave que dizia: você não precisa carregar isso sozinho. E foi aí que eu entendi. O inimigo tinha roubado tanto de mim, mas ele não podia roubar o meu futuro, porque o futuro não pertence ao passado, pertence a quem decide se levantar e lutar. E você ainda vai deixar o diabo escrever a sua história, ou vai pegar na mão de Deus e dizer: chega, eu quero mais. Porque eu te digo uma coisa, o mesmo Deus que me tirou das trevas pode te tirar também. Ele não olha para suas feridas e diz: você não presta. Ele olha e diz: eu te escolhi. E se ele te escolheu, então o melhor ainda está por vir. Não importa o que você passou, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com isso agora. E a escolha é sua: continuar acorrentado ou quebrar as correntes. Porque a liberdade não é um presente que cai do céu. É uma decisão, e ela começa quando você diz basta, um grito que ecoava dentro de mim, mas que eu não sabia como colocar em palavras. Era como se Deus tivesse me abandonado no momento em que mais precisei dele, e agora eu o desafiava a provar que existia. Se ele era real, por que não me impediu? Por que não salvou minha mãe? Por que deixou meu pai destruir tudo? Cada pensamento era uma faca cravada no peito, mas eu não queria chorar. Chorar era admitir que ainda doía e eu não podia permitir isso. Então eu me tornei o oposto do que esperavam. Se Deus queria obediência, eu seria rebeldia. Se ele queria fé, eu seria dúvida. Se ele queria amor, eu seria ódio. Porque, no fundo, eu só queria que ele sentisse uma fração da dor que eu sentia. Que ele entendesse o que era perder tudo e ainda assim ser culpado por isso. Mas a verdade é que eu estava me afogando e a única coisa que me mantinha à tona era a raiva. E a raiva me levou a lugares escuros. Lugares onde as pessoas usavam máscaras de sorrisos, mas tinham olhos vazios como os meus.
Lugares onde eu podia ser quem eu quisesse, porque ninguém ali se importava o suficiente para me julgar. Eu me envolvi com quem não devia, fiz escolhas que me arrastaram para baixo, e cada decisão errada era um tapa na cara de Deus. Viu? Eu não preciso de você. Eu consigo me destruir sozinha. Mas aqui está a ironia. Quanto mais eu tentava fugir dele, mais ele se aproximava. Como um pai que não desiste do filho, mesmo quando esse filho joga pedras na janela. Eu não via, mas ele estava ali. Nas noites em que eu chorava sem som, nos momentos em que eu quase desisti, nas vezes em que alguém estendia a mão sem eu pedir. Ele nunca me deixou. E o mais incrível, ele nunca me forçou a voltar. Porque Deus não é um carcereiro, ele é um libertador. E a liberdade não é um lugar para onde você chega, é um caminho que você escolhe andar. Mesmo quando suas pernas tremem, mesmo quando você não sabe se vai conseguir, mesmo quando tudo o que você conhece é a escuridão. Eu passei anos acreditando que meu passado me definia, que as balas que não puderam ser retiradas do corpo da minha mãe também estavam cravadas em mim. Que a violência do meu pai era uma maldição que eu carregaria para sempre. Mas Deus não vê cicatrizes, ele vê possibilidades. Ele não olha para o que você foi, mas para o que você pode se tornar. E se você está lendo isso hoje, com o coração pesado e a alma cansada, eu quero que saiba de uma coisa: você não está quebrado demais para ser restaurado. Talvez você tenha passado por coisas que ninguém deveria passar. Talvez tenha feito escolhas que hoje te envergonham. Talvez sinta que a dor é grande demais para ser superada. Mas Deus não trabalha com demais. Ele trabalha com o impossível. A pergunta não é por que isso aconteceu comigo. A pergunta é o que eu vou fazer com isso agora. Porque a vida não é sobre o que te derrubou, é sobre quantas vezes você se levanta. E cada vez que você escolhe se levantar, Deus está ali estendendo a mão, dizendo: vem, eu te carrego o resto do caminho. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa dar o primeiro passo. E se esse passo for dizer basta para o que te prende, então você já está mais perto da liberdade do que imagina. Porque a cura não começa quando a dor some, ela começa quando você decide que não vai mais deixar que ela te defina. Um refil, como chamavam naquela época. Era maconha, mas eu preferia chamar de cegueira, porque era exatamente isso que ela fazia. Me deixava cega para a verdade, anestesiada para a dor, mas nunca realmente livre. E eu fumava noite após noite, como se aquele baseado fosse a única coisa que me impedisse de cair no abismo que eu mesma cavava. Mas Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. E foi numa dessas noites, depois de mais uma rodada de música alta, luzes piscando e promessas vazias, que algo dentro de mim se quebrou de um jeito diferente. Não foi o copo que escorregou da minha mão, nem o cigarro que queimou meus dedos sem eu perceber. Foi uma voz, não a dos meus pensamentos, não a dos meus medos, mas uma voz clara, como se alguém estivesse sussurrando no meu ouvido: você não foi feita para isso. Eu congelei. O barulho da boate pareceu sumir. E pela primeira vez em anos eu ouvi. Não com os ouvidos, mas com algo mais profundo, algo que eu tinha enterrado sob camadas de maquiagem, álcool e noites sem fim. Era como se Deus estivesse dizendo: eu ainda estou aqui. Mesmo quando você me esquece, eu não esqueço de você. Naquela noite eu não larguei tudo. Não tive uma conversão instantânea nem um milagre de cinema. Mas algo mudou. Eu comecei a questionar. Comecei a olhar para o espelho e não ver apenas uma mulher bonita, mas uma alma ferida que precisava de cura. E pouco a pouco, Deus foi me mostrando que a liberdade não estava no fundo de uma garrafa, nem nos braços de um desconhecido, nem na fumaça que eu inalava para fugir de mim mesma. A verdade é que a transformação não acontece de uma vez. Ela é feita de pequenos sim, sim, eu vou para casa hoje. Sim, eu não vou pegar aquele copo. Sim, eu vou orar mesmo que não sinta nada. E foi assim, passo a passo, que Deus foi me tirando das trevas. Não porque eu merecia, mas porque Ele é fiel. Não porque eu era forte, mas porque Ele é poderoso. Não porque eu tinha todas as respostas, mas porque Ele nunca me deixou sem uma saída. E se você está lendo isso hoje e se reconhece em alguma parte da minha história, se já se sentiu perdida sozinha, ou como se a vida fosse um peso maior do que você podia carregar, eu quero te dizer uma coisa: Deus não terminou com você. Aquela voz que sussurrou para mim naquela noite, ela está sussurrando para você também, e Ele não espera que você seja perfeita. Ele só espera que você diga sim, e mesmo que seja um sim trêmulo, mesmo que seja um sim com lágrimas nos olhos, porque a cura começa quando você decide que não quer mais viver no escuro. E a liberdade começa quando você aceita que não precisa fazer isso sozinha, e eu não me importava. Só queria fumar, fumar e fumar até que não restasse mais nada, até que a última bala entrasse no tambor. Mas então o telefone tocou. Não havia celular naquela época, era um daqueles aparelhos fixos, com fio que insistia em não desligar. Eu tentei colocar o fone no gancho, mas minha mão não obedecia. E do outro lado da linha, uma voz clara, firme, disse: "Louvado seja o Senhor!" Eu congelei.
Quem diabos era aquele? Londres? Não fazia sentido, mas algo naquela voz me prendeu. Gritei, tentei desligar, joguei o telefone no chão, mas ele tocou de novo. E dessa vez, quando atendi, não era uma pessoa, era algo. Uma língua que eu nunca tinha ouvido, mas que parecia rasgar o silêncio da minha alma. Eu sempre achei que quem falava em línguas estava possuído, que era coisa do demônio. Mas ali, naquele momento, não era o diabo falando, era ele, e eu soube no fundo do meu ser que não era coincidência, porque a mulher que morava 2 casas depois da minha, aquela senhora que vivia me chamando para tomar um café, que me olhava com aqueles olhos cheios de uma paz que eu não entendia, ela estava orando por mim o tempo todo. Vem aqui um minutinho, ela dizia, enquanto eu passava com minhas roupas curtas, meu cigarro na mão, minha vida toda escrita na cara. Deus tem um plano para você, menina. Ele não te trouxe até aqui para te deixar cair. E eu ria, revirando os olhos. Ah, tá bom, Dona Maria. Deus não tá nem aí para mim. Mas ele estava. E quando aquela voz no telefone me alcançou, quando as palavras em línguas estranhas encheram o quarto, eu soube que não era loucura, era resgate. A mesma vizinha que eu evitava, a mesma igreja que eu desprezava, o mesmo Deus que eu achava que tinha me abandonado, todos eles estavam ali, tecendo uma rede invisível para me segurar antes que eu pulasse. E então veio a lembrança da minha mãe. Dos últimos meses dela, quando a doença já tinha tomado quase tudo, menos a fé. Ela não falava muito, mas quando falava era de Jesus. Cuida da minha filha, ela sussurrava apertando minha mão. Ele não vai te soltar. Eu queria gritar com ela. Porque ele deixou você morrer então? Porque não curou você? Mas agora, olhando para trás, eu entendo, ela não precisava mais de cura. Ela já estava livre, e as orações dela, elas nunca pararam de ecoar. Elas estavam ali naquele telefone que não desligava, naquela voz que não se calava, naquela mulher que não desistiu de mim. Porque Deus não desiste de ninguém, nem de você. Eu fui àquela igreja pela primeira vez arrastando os pés, cheia de ódio e vergonha. As pessoas riam, cantavam, levantavam as mãos e eu só queria saber onde estava o truque. Esses aí devem ter problemas piores que os meus, eu pensava, cruzando os braços. Mas então o pastor olhou para mim e disse, Deus está te chamando. E quando ele orou pelos meus pés, aqueles pés que os médicos tinham dito que nunca mais andariam direito, cheios de dores que nenhuma pílula conseguia calar, algo aconteceu, algo que eu não sabia explicar. As dores sumiram. Os exames depois mostraram que os problemas tinham desaparecido. Não havia mais nada, só cicatrizes onde antes havia sofrimento, mas eu ainda não entendia. Ainda colocava minha fé no homem, no pastor, na igreja, em qualquer coisa, menos nele, e por isso, quando voltava para casa, a escuridão me encontrava de novo. Era como se ao cruzar a porta eu virasse outra pessoa, deprimida, vazia, com raiva, até que um dia aquela mesma mulher que tinha me levado à igreja me ligou de novo. Eu sei o que você está prestes a fazer, ela disse. E não era uma pergunta, era uma declaração. Mas Deus não terminou com você. Ele te escolheu antes mesmo de você nascer. E então ela me levou de volta. Não para um culto, não para uma reunião, mas para Ele. Para a verdade que eu tinha passado a vida inteira fugindo. Que eu não precisava ser perfeita. Que eu não precisava ter todas as respostas. Que eu só precisava dizer sim, mesmo que fosse um sim quebrado, mesmo que fosse um sim com lágrimas e dúvidas. E sabe o que aconteceu quando eu disse? A arma que estava na minha mão perdeu o peso. As pílulas que eu engolia como se fossem balas viraram pó. E a escuridão, ela não desapareceu de uma vez. Mas pela primeira vez eu vi uma luz pequena, trêmula, mas real, brilhando no fim do túnel, porque a liberdade não é a ausência de lutas, é a certeza de que você não está sozinha nelas. E a cura começa quando você para de correr e deixa que ele te alcance, mesmo que seja no último segundo, mesmo que seja pelo telefone que não desliga. Mesmo que seja pela voz de uma vizinha que nunca desistiu de você. Ele está chamando, e a pergunta é: você vai atender, confiando que Deus agiria através daquele homem ou através daquele momento. Mas eu não sabia mais do que ele, e então, de repente, entendi, meu Deus. Ele não tinha profetizado, mas as palavras dele foram claras. Você precisa ir para casa e limpar a sua casa de cima a baixo. E eu obedeci, porque sem perceber eu havia deixado um canto da minha vida intocado, um altar secreto, uma obsessão disfarçada de ordem. Tudo tinha que estar impecável, tudo tinha que brilhar, não para Deus, mas para os olhos dos outros. Para provar que eu era suficiente, para atrair um homem que me completasse. Mas Deus não queria a minha casa arrumada, Ele queria o meu coração quebrado. Naquela noite, voltei para casa com o meu filho de 14 anos, ainda fervendo de raiva daquele pastor, e então algo aconteceu. Enquanto subíamos as escadas, foi como se eu estivesse descendo para um porão escuro que eu mesma havia construído. E quando abri os olhos, vi, não era apenas uma casa decorada, era um santuário do inimigo, astrologia nas paredes, livros de ocultismo nas prateleiras, filmes, músicas, conversas que alimentavam uma mente faminta por controle, por sinais, por algo que preenchesse o vazio. Qual é o seu signo?
Eu perguntava a cada homem que conhecia, como se as estrelas pudessem me dizer quem era digno do meu amor, como se o destino fosse escrito em constelações e não nas mãos de um Deus que já havia me escolhido. E então Deus me mostrou o que eu não queria ver, o meu filho exposto àquilo, os olhos dele absorvendo o que eu permitia entrar. Porque o diabo não precisa de bruxaria para destruir uma casa. Ele usa o que já está lá, a televisão, as conversas, as pequenas idolatrias que achamos inofensivas. E eu estava alimentando o inimigo sem nem perceber. Mas Deus não me deixou ali. Naquela noite comecei a rasgar, livros foram para o lixo, cartas astrológicas queimadas, filmes apagados. E quando terminei, chorei. Não de alívio, mas de vergonha, porque eu havia trocado a cruz pelo dinheiro, trocado a adoração a Cristo pela busca desesperada por um homem, trocado a liberdade pela prisão de achar que precisava provar meu valor. E então Deus me perguntou: agora você vai me deixar ser o seu Senhor? Não foi fácil. Eu ainda ia à igreja toda segunda, quarta, sexta, domingo, cantava, ensinava, servia. Mas Jesus ainda não era o Senhor da minha vida, era apenas um genil na garrafa, pronto para realizar meus desejos. Deus, quando é que você vai me abraçar? Eu reclamava como se ele devesse algo a mim, como se eu não tivesse passado anos correndo atrás de tudo menos dele, até que ele me levou para o ministério de solteiros. Lá conheci um homem, um cristão perfeito. Íamos à igreja juntos, orávamos, líamos a Bíblia. Nada de sexo, nada de beijos, tudo certo, certo, errado. Porque Deus não queria apenas o meu comportamento, Ele queria o meu coração. E o meu coração ainda estava preso na mesma mentira. Preciso de um homem para ser feliz. Então Deus fez algo que eu não esperava. Ele não me deu o que eu queria. Ele me mostrou o que eu precisava, a verdade. E a verdade era que eu não amava aquele homem. Eu amava a ideia dele, amava a segurança que ele representava, amava a aprovação que ele me dava. Mas Deus não queria ser o meu coadjuvante, ele queria ser o meu tudo. E quando finalmente entendi isso, tudo mudou. Não porque a vida ficou fácil, mas porque eu parei de lutar contra ele. Parei de pedir sinais e comecei a confiar na sua voz. Parei de buscar validação nos homens e comecei a descansar no amor que já era meu, porque maior é aquele que está em mim, e se o inimigo vier contra mim, ele terá que fugir 7 vezes, porque agora eu sei quem eu sou, e mais importante, eu sei de quem eu sou. E você, até quando vai deixar que as suas obsessões, os seus ídolos, as suas pequenas rebeliões ditem o ritmo da sua vida? Deus está chamando, e a pergunta não é se ele vai te alcançar, é se você vai deixar. Eu acreditava que o casamento resolveria tudo, que bastava encontrar alguém, dizer sim diante do altar e pronto, a vida se ajeitaria. Mas não foi assim, porque o problema nunca foi a ausência de um cônjuge. O problema era eu não ter deixado Jesus ser Senhor de todas as áreas da minha vida. E quando ele não é senhor de tudo, não é senhor de nada. Lembra do que aconteceu depois? A raiva veio, a decepção, a sensação de que algo estava errado, mas sem saber exatamente o que, porque eu ainda não tinha entregado as rédeas. Ainda achava que podia controlar, que podia consertar as coisas sozinha. E quando as coisas desmoronaram, o casamento, a estabilidade, até a sanidade, eu culpei Deus, culpei os outros, culpei o mundo. Mas a verdade é que eu não tinha alicerce, não tinha raízes profundas na palavra. Eu dependia de pastores, de pregações, de experiências emocionais, tudo menos do que realmente importava, um relacionamento pessoal com Deus. E quando a tempestade veio, eu não tinha onde me segurar. Você já passou por isso? Já sentiu que por mais que tentasse, algo sempre dava errado? Que não importa o que fizesse, a paz nunca durava? É porque você, assim como eu, estava construindo sua vida em areia movediça, em soluções humanas, em relacionamentos vazios, em promessas que não se sustentam. Deus não quer ser apenas uma parte da sua vida, Ele quer ser toda ela. Ele não quer ser consultado só quando você está no fundo do poço. Ele quer ser o primeiro a quem você corre antes de tomar qualquer decisão, antes de casar, antes de aceitar aquele emprego, antes de ceder àquela tentação. Porque quando Ele é Senhor, as escolhas deixam de ser um jogo de adivinhação, elas se tornam obediência. E sabe o que acontece quando você obedece? As portas que você achava trancadas se abrem. Os relacionamentos que pareciam condenados são restaurados. A paz que você buscou em todos os lugares errados finalmente chega, não porque a vida ficou perfeita, mas porque você descobriu que Ele é suficiente. Mas isso só acontece quando você para de negociar com Deus. Quando você para de dizer: Senhor, eu te dou isso, mas aquilo não. Porque Ele não aceita migalhas, Ele quer tudo. E é só quando você entrega tudo que Ele pode te dar mais do que você jamais imaginou. Então, hoje eu te pergunto, o que você ainda está segurando? Qual área da sua vida você insiste em controlar, mesmo sabendo que só traz dor? Seu casamento, suas finanças, seus sonhos. Sua identidade, Deus está de braços abertos, mas Ele não vai forçar a entrada, a chave está na sua mão, e a pergunta não é se Ele vai te amar mesmo assim, é se você vai confiar mesmo assim. Estava afundando de novo, e sabe o que é pior? Eu não conseguia enxergar.
Achava que estava no controle, que aquela vida de aparências, o carro vermelho, o apartamento novo, os móveis brancos, era liberdade. Mas era só uma gaiola dourada e eu nem percebia que as grades eram feitas das minhas próprias escolhas. Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Ele usa até o que não entendemos para nos trazer de volta. Aquela amiga que me ajudou a lavar o rosto quando eu não tinha forças, aquela clínica que me acolheu quando eu já não sabia nem meu próprio nome, era ele, trabalhando nos bastidores, usando pessoas, lugares, até a dor para me lembrar de uma verdade simples. Eu não fui feita para viver pela metade. E sabe o que descobri naquele lugar? Que a cura não começa quando você para de pecar. Começa quando você para de se esconder, quando você olha no espelho e diz, eu não aguento mais, preciso de ajuda, porque Deus não espera você se consertar para te amar, Ele te ama para te consertar, mas aqui está o detalhe que muda tudo, Ele não vai fazer isso por você, a chave ainda está na sua mão. Você pode continuar fingindo que está tudo bem, que aquele vício, aquela mágoa, aquele padrão tóxico não te define. Ou pode fazer o que eu fiz, cair de joelhos e dizer, chega, eu não consigo mais, toma o controle. Porque, no fim das contas, a pergunta não é se Deus vai te perdoar, é se você vai se perdoar, não é se Ele vai te aceitar. É se você vai se aceitar com todas as suas cicatrizes, seus erros, suas recaídas. Ele já te escolheu. A questão é, você vai escolher deixar ele te transformar? Eu escolhi. E hoje, olhando para trás, vejo que cada queda, cada lágrima, cada momento de desespero não foi um fracasso. Foi um passo, porque Deus não escreve histórias perfeitas. Ele escreve histórias redimidas. E a sua? Ainda está esperando pelo final? Pegar o caminhão. E naquele momento eu soube, não era coincidência, era um sinal. Um sinal de que mesmo quando eu não via saída, ele ainda estava ali, segurando minha mão antes que eu caísse no abismo. Eu carreguei aquelas caixas como quem carrega um fardo que não era mais meu. Cada peça que eu vendia, cada móvel que trocava por uma pedra era um pedaço de mim indo embora. Mas ali naquele estacionamento de depósito, algo mudou. Não foi um milagre barulhento, daqueles que fazem os anjos descerem com trombetas. Foi um milagre silencioso, do tipo que só quem já esteve no fundo reconhece. A mulher do depósito não precisou me dizer nada. Ela olhou nos meus olhos e viu o que eu não conseguia ver, que eu ainda valia a pena, que alguém em algum lugar ainda acreditava em mim. E então veio o dia em que eu não aguentei mais. Não foi o crack que me quebrou, foi a vergonha de olhar no espelho e não reconhecer a mulher que eu tinha sido, a vergonha de saber que meus filhos poderiam me ver daquele jeito. A vergonha de perceber que, por mais que eu corresse atrás daquela fumaça, ela nunca me levaria para casa. Foi nesse dia que eu me ajoelhei, não em um altar, não em uma igreja, mas no chão frio do meu apartamento vazio e gritei. Não pedi perdão, não pedi força. Gritei porque não tinha mais nada a perder. E foi aí que ele me ouviu. Não foi instantâneo. Não foi como nos filmes, em que a pessoa acorda no dia seguinte curada, com um sorriso no rosto e uma Bíblia na mão. Foi lento, doloroso, como arrancar um espinho da pele depois de anos enterrado, mas cada vez que eu caía, ele estava lá para me levantar. Não com julgamento, não com decepção, mas com a mesma paciência de quem sabe que a cura não é uma linha reta. É um caminho cheio de curvas, recaídas e momentos em que você pensa, eu não consigo, mas ele nunca desistiu, nem quando eu desisti de mim. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma viciada, vejo uma sobrevivente. Vejo uma mulher que foi até o inferno e voltou com cicatrizes, sim, mas também com uma história que ninguém pode tirar dela. Uma história que prova que Deus não nos abandona mesmo quando nós mesmos nos abandonamos. Ele não espera que sejamos perfeitos. Ele espera que sejamos honestos, que reconheçamos nossa fraqueza porque é nela que sua força se revela. E sabe o que é mais incrível? Ele não me deu só uma segunda chance. Ele me deu infinitas. Quantas vezes eu tropecei, quantas vezes eu quis desistir, quantas vezes eu olhei para o céu e disse, por que eu? E ele simplesmente respondeu, porque eu te amo, não por quem você foi, não por quem você deveria ser, mas por quem você é agora, com todas as suas falhas, seus medos e suas dúvidas. Então eu te pergunto de novo, e a sua história ainda está esperando pelo final. Porque o final que Deus tem para você não é um ponto final, é reticências, é a chance de recomeçar quantas vezes for preciso, é a certeza de que não importa o quanto você tenha caído, ele já está lá embaixo, esperando para te pegar. Basta você olhar para cima, basta você dizer, eu escolho deixar ele me transformar, e então, só então, você vai entender que a redenção não é sobre ser perfeito. É sobre ser real, é sobre deixar ele escrever sua história com todas as suas imperfeições e transformá-la em algo mais bonito do que você jamais imaginou. Nunca mais olhar para trás, porque naquele instante eu soube, não era apenas um sonho, não era apenas um delírio, era ele. Era o Deus que eu tinha passado a vida inteira negando, questionando, odiando e que mesmo assim nunca me abandonou. Mesmo quando eu estava no fundo do poço, suja, quebrada, com as mãos tremendo e o coração em pedaços, ele estava ali. Não como um juiz, mas como um pai que segura a mão da criança que tropeça antes mesmo que ela caia. E naquele quarto de hotel, no meio da escuridão, algo mudou. Não foi mágica,
Não foi um passe de mágica que apagou os anos de dor, de vício, de solidão, foi um convite para parar de lutar sozinha, para parar de acreditar que eu era apenas o que os outros diziam que eu era, uma perdida, uma fracassada, uma sem salvação, porque, no fim das contas, a redenção não é sobre ser forte o suficiente para se levantar. É sobre ser humilde o suficiente para deixar que alguém te levante. Eu não tinha respostas, ainda não tenho todas, mas naquele momento eu entendi uma coisa: Deus não escreve histórias perfeitas, Ele escreve histórias reais, histórias de gente que erra, que cai, que se perde e que mesmo assim é encontrada, porque o amor dele não é como o do mundo. Não é um amor que exige perfeição antes de abraçar. É um amor que abraça primeiro para depois transformar. E quando eu acordei, limpa, sem marcas, sem o peso daquelas horas de agonia, eu soube que não era coincidência, não era sorte, era graça. A mesma graça que me segurou quando eu não tinha mais forças para me segurar. A mesma graça que me lembrava, mesmo nos meus piores dias, que eu não estava sozinha, que por mais que eu tivesse virado as costas, ele nunca tinha virado as costas para mim, e ali de joelhos eu fiz uma promessa, não uma promessa de ser perfeita, não uma promessa de nunca mais errar, mas uma promessa de tentar acreditar que mesmo nos meus dias mais escuros havia uma luz. De tentar confiar que, mesmo quando eu não enxergava o caminho, ele já estava lá abrindo uma porta, porque no fim a fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter coragem de dar o primeiro passo, mesmo quando tudo o que você vê é escuridão. E ali, naquele chão frio, eu entendi que não importava se o mundo inteiro me virasse as costas. Porque no fim o amor dele não era condicional como o dos homens, se eu conseguisse um emprego ou não, se tivesse uma casa ou dormisse nas ruas, se minha vida fosse uma festa ou um caos. Ele já tinha me escolhido antes mesmo de eu escolher acreditar, e então, naquele 24 de dezembro de 1994, algo aconteceu. As nuvens se abriram como cortinas de um teatro, o sol invadiu o quarto de hotel como um holofote divino e de repente eu estava no chão, os lábios movendo-se em palavras que não eram minhas. Não conseguia falar inglês, não conseguia explicar, só sabia que algo maior do que eu tinha tomado conta de mim. Quando voltei a mim, chamei um táxi e voltei para a vida, uma vida que a partir daquele dia nunca mais teve espaço para as drogas. Deus as arrancou de mim como se arranca um espinho da carne, um milagre, um presente que eu não merecia, mas que ele, na sua infinita misericórdia, decidiu me dar, e eu o amei por isso. Amei com tudo o que tinha, mesmo quando duvidava se ele me amava de volta. Porque nos 5 anos seguintes ele me ensinou o que era intimidade. Não a intimidade dos homens, cheia de condições e expectativas, mas a dele pura, constante, inabalável. Ele me tirou do fundo do poço e me colocou de pé, não para ouvir sobre os 12 discípulos, mas para entender que Jesus era o primeiro passo. Eu te dei 13 passos, ele me disse. Jesus é o primeiro e os outros 12 são os discípulos que vieram depois, mas sem ele não há caminho. E ali naquelas palavras entendi que a restauração não era um destino, mas uma jornada de martelar na rocha até que ela se partisse e revelasse o ouro escondido. Ele não me ensinou isso dentro de 4 paredes, não, foi no ar, na rua, no silêncio da madrugada. Foi na palavra que se tornou minha bússola quando o mundo inteiro parecia perdido. E então, um dia, ele me deu um nome que carregava uma missão. Escreva, ele disse, sua história não é só sua, é um mapa para quem ainda está perdido. E eu, que não sabia digitar, que não tinha computador, que mal conseguia juntar 2 frases, acordei às 3 da manhã com uma caneta na mão e um caderno à minha frente. Comece, ele sussurrou e eu comecei. O primeiro livro saiu em 2003. Cracked Up, não porque houvesse rachaduras nele, mas porque as rachaduras estavam em mim, em todos nós. Porque este mundo é um campo de batalha e cada um de nós carrega suas cicatrizes. Mas Deus, na sua sabedoria, transformou minhas feridas em testemunho. Minha palavra não volta vazia, ele me lembrou e não voltou. Anos depois, alguém pegou aquele livro e o transformou em uma peça. O copyright está registrado no Congresso de Washington, guardado como um tesouro no meu peito, porque sei que cada palavra ali foi soprada por ele. E hoje, quando me perguntam qual é o meu ministério, qual é o meu dom, eu sorrio, porque por muito tempo eu não entendia. Você é a roupa suja, ele me disse, aquela que ninguém quer lavar, que fede, que está esquecida no canto. Mas é justamente nela que eu trabalho. E foi assim que descobri. Meu ministério é alimentar os famintos, abraçar os rejeitados, contar minha história nas ruas, nos abrigos, em qualquer lugar onde haja alguém que precise ouvir que não está sozinho. Porque, no fundo, todos nós somos roupa suja. Todos nós temos dias em que nos sentimos quebrados, imundos, indesejáveis. Mas ele nos lava. Ele nos restaura, e então um dia ele me levou ao livro de Apocalipse. Você venceu pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, ele me disse. Não ame a sua vida a ponto de ter vergonha de mim. E eu entendi. Minha história não era para ser escondida, era para ser gritada.
Porque não fui eu quem trouxe a calamidade sobre mim, foi o mundo caído, o inimigo que tenta nos roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele morreu por mim, por você, por aquele que está lendo estas palavras agora e se sente sem esperança. Ele ama você, mesmo que ninguém mais o faça, mesmo que você não se ame. Ele escolheu você e eu sei quem sou agora. Sei a quem pertenço, sou filha do Deus Altíssimo e isso é tudo o que importa. Não preciso da aprovação de ninguém porque já tenho a dele. E se você está aí pensando que sua história não tem valor, que suas lutas são grandes demais, que ninguém entenderia, eu estou aqui para te dizer, Deus já escreveu o final. Ele já virou a página. E o que para você parece um fim, para ele é apenas o começo de algo maior, porque no fim das contas não se trata de quantas vezes caímos, mas de quantas vezes ele nos levanta. Não se trata de quão escuro é o caminho, mas de quão brilhante é a luz que nos guia. E essa luz é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Não há outro, não há atalho, não há plano B, só ele. E se você ainda está em dúvida, se ainda se pergunta se vale a pena, eu te digo, vale. Vale cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de desespero. Porque do outro lado da dor há uma alegria que ninguém pode tirar, uma paz que excede todo o entendimento, um amor que nunca falha. E se você me perguntar se eu perdoei, eu te digo, perdoei até a Deus. Não porque ele tenha feito algo errado, ele é perfeito, mas porque eu precisava liberar o peso do ressentimento para poder correr para ele de braços abertos. E quando finalmente fiz isso, descobri que o perdão não era para ele, era para mim, porque guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Mas quando você solta, quando você perdoa, algo dentro de você se quebra e é aí que Deus entra com a sua graça. E hoje eu sou feliz. Não do jeito que o mundo define felicidade, com sorrisos forçados e máscaras perfeitas, mas com uma alegria que vem de dentro. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Porque, veja bem, Deus não nos prometeu uma vida sem tempestades. Ele prometeu estar conosco no meio delas, e foi exatamente isso que ele fez por mim. Ele pegou uma mulher quebrada, viciada, sem esperança e a transformou em uma guerreira. Não porque eu fosse forte, mas porque ele é fiel. E se você está lendo isso e se sente como eu me sentia, perdida, cansada, sem forças, eu te digo, não desista, porque Deus não terminou com você. Ele está apenas começando. E se você der um passo em direção a ele, ele correrá os outros 99 para te encontrar. Porque no fim não é sobre nós, é sobre ele. É sobre o seu amor, o seu poder, a sua redenção. E eu sou a prova viva de que não importa o quão fundo você tenha caído, ele está pronto para te levantar. Então hoje eu te convido, entregue. Entregue suas dores, suas lutas, seus medos. Entregue sua vida, porque ele não está procurando pessoas perfeitas, ele está procurando corações dispostos. E se você estiver disposto, ele fará o resto, porque no fim a maior mentira que o inimigo quer que você acredite é que você está sozinho. Mas você não está. Eu estou aqui. Deus está aqui, e ele nunca, nunca te deixará, e por cada alma que clama por redenção. Lembra quando ele falou com você aos 10 anos, através do Salmo 23? Ou quando as palavras do Salmo 62, 6 ecoaram em seu coração? Somente ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha fortaleza, jamais serei abalado, e você não está. Você não será abalado, porque quando a rejeição aperta, quando as vozes ao redor tentam definir quem você é, Deus já tinha um plano. Efésios 1, 4-6 diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele nos predestinou para a adoção como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. E essa graça, ela nos fez aceitos no amado. Então, hoje eu te pergunto, você vai deixar que as palavras dos outros definam o seu valor? Ou vai acreditar no que o Criador diz sobre você, porque ele não te vê como um erro, um fardo ou um descarte. Ele te vê como filho, como herdeiro, como alguém que carrega o seu nome e a sua promessa. E se você permitir, ele vai arrancar cada mentira que tentou se enraizar em você, aquela voz que sussurra, você não é suficiente, aquela dor que grita, ninguém te quer. Porque essas palavras não vêm dele, elas vêm do inimigo e ele não tem autoridade sobre a sua vida. Então levante-se e declare, eu rejeito essas mentiras em nome de Jesus, eu não sou o que fizeram de mim, eu sou o que Deus diz que sou, e se as feridas são profundas, se as cicatrizes ainda doem, lembre-se, ele não apenas cura, ele restaura, ele não apenas perdoa, ele transforma. Ele não apenas te aceita, ele te celebra. Como um pai que corre ao encontro do filho pródigo, ele está de braços abertos, pronto para te lembrar, você sempre foi meu, você sempre será amado. E se a amargura tentar se alojar no seu coração, se a mágoa quiser te paralisar, escolha perdoar. Não porque eles mereçam, mas porque você merece ser livre. Porque o perdão não é um presente para o ofensor, é a chave que abre a prisão em que você mesmo se trancou. E quando você solta, Deus entra. Quando você perdoa, ele cura. Quando você abre mão do controle, ele assume o comando. Lembre-se, você foi tecido no ventre da sua mãe com um propósito. Cada detalhe seu, suas lutas, suas dores, suas vitórias, foi planejado por aquele que não erra.
E se hoje você se sente pequeno, insignificante ou esquecido, olhe para a cruz, porque ali naquele madeiro ele provou que você vale tudo. Ali ele trocou a sua vergonha por honra, a sua fraqueza por força, a sua rejeição por aceitação. Então levante a cabeça, endireite os ombros, porque você não está lutando sozinho. Você tem um Deus que luta por você, que intercede por você, que nunca desiste de você. E se ele está ao seu lado, quem poderá estar contra você? Se ele te chama de filho, quem terá o direito de te chamar de menos? Que essa verdade penetre fundo no seu coração hoje, que ela queime como fogo e acalme como bálsamo. Que ela te lembre nos dias bons e nos dias ruins que a opinião de Deus sobre você é a única que importa. E que não importa o que a vida jogue no seu caminho, você tem um Pai que te segura, um Salvador que te defende e um Espírito que te capacita. Então vá em frente, ame com ousadia, sirva com paixão, viva com propósito, porque você não é um acidente, você é uma obra-prima. E o mundo precisa ver a glória de Deus brilhando através de você. Que cada passo seu seja um testemunho, que cada palavra sua seja um bálsamo, que cada ato de amor seu seja um reflexo daquele que te amou primeiro. E que no fim, quando as pessoas olharem para a sua vida, elas não vejam você, elas vejam Jesus. Porque é para ele que vivemos, é por ele que lutamos. É nele que encontramos a nossa verdadeira identidade. E é nele que permanecemos firmes, inabaláveis, cheios de esperança. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que ele fortaleça suas mãos, acalme seus corações e encha suas vidas com a sua paz. Que ele continue abrindo portas, quebrando cadeias e realizando milagres. Porque ele é fiel e a sua fidelidade dura para sempre. Em nome de Jesus, amém.